Olá! Seja bem-vinda a mais um episódio da websérie Profissões de Futuro. Meu nome é Tia Miyamashita, eu sou uma caçadora de desperdícios, especialista em Mottainai. E hoje nós vamos conhecer um eu não consigo falar. Potencializador de engrenagens. Olha que maravilhoso. Vocês viram que eu fiquei treinando, né? Potencializador de engrenagens. Arnaldo Augusto. Vai contar a história dele. Ele vai primeiro dizer o que ele faz. Por que ele tem este codinome. E depois ele vai. Ele disse que nunca fez uma live pelo Instagram, vai ser a estreia dele. Então, daqui a pouco ele vai entrar, a gente vai acompanhar por aqui. Vamos dar as orientações e tudo mais. Outra coisa que eu quero contar para vocês é que o sucesso dessa websérie Profissões de Futuro rendeu já o quê? Um convite. Amanhã vou fazer uma live em Portugal. Olha só, vou ser entrevistada pela Rose Almeida, que está lá em Portugal, acompanhou a websérie, ficou muito entusiasmada e me chamou para um bate-papo. O programa dela se chama Conversadoria 21, porque em 21 minutos a gente bate um papinho. Vai ser pelo Facebook, hein? Espero por vocês. Eu vou colocar no Instagram para vocês acompanharem esse papo. Tá vendo? Já o negócio já virou internacional, já. Tô super feliz também. Ah, acabou de entrar. Pede a solicitação, Arnaldo. Tava aqui contando pro pessoal das novidades. Desde que começou, só tenho tido alegrias, realmente. Pessoas falando o quanto esta websérie está trazendo informações e sem contar os jovens, né? Os depoimentos, os feedbacks deles, lá no canal do YouTube, onde eles comentam o que mais chamou a atenção. É interessante que da Mudadora de Mundos, que é a Lucimar Delaroli, as coisas que chamaram mais a atenção dos jovens foi cada um tem o seu tempo. Isso deu uma tranquilizada, eu achei fantástico, porque tira um pouco essa pressão, né, de tem que ser agora, tem que fazer, e todo mundo tem o seu tempo. Existe um respeito ao seu tempo, né? Foi uma das coisas que chamou bastante a atenção deles. E esse feedback é muito bom, porque a gente sabe aonde pega, aonde está doendo e aonde a gente conseguiu tirar a dor, né? Porque uma vez que uma boa conversa cura as pessoas, e isso é fantástico. Então, Arnaldo, você não fez a solicitação ainda. Você quer sair e entrar de novo e fazer a solicitação? Você pode fazer. Aí eu chamo por aqui. Que tal? Olá a todos vocês que estão aqui. Feliz. Vocês sabem que eu fiquei em dúvida se eu faria nesta semana. Mas aí eu acho que a gente tem que continuar. Aí coloquei aqui. Continuar na vibe, né? Porque só coisas maravilhosas acontecendo. E aí todos os dias, todos os dias esse horário eu tenho o quê? Compromisso. Já era pra ter. Eu não pedi. Ah, ele vai entrar. Ai, gente, eu tô nervosa. Arnaldo, cadê você? Oi, Tiemi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Eu também, minha tela tá parada aqui, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Agora eu tô olhando o seu computador, assim, não tá virado. Agora tá virado pra você. Certo, eu tô vendo aqui que pra mim não tá aparecendo. Mas eu tô te vendo. E a gente tá te ouvindo bem. Que bom. E aí, se você tá nervosa, imagina eu. Eu tô emocionada, Eu também. porque tava contando aqui que a websérie tá fazendo tanto sucesso que eu já recebi um convite para fazer uma live amanhã em Portugal contando sobre ela. Que bom, que bom. Bom, a websérie Profissões de Futuro tem o objetivo de descortinar novas profissões para os jovens, novas possibilidades, contando histórias de pessoas que já se reinventaram, encontraram
um sentido no trabalho muito além do dinheiro. E hoje eu tenho a alegria de apresentar um potencializador de engrenagens. Você sabe que isso é um trava-língua para mim, né? Porque eu fiquei a manhã toda treinando falar, e até nos meus stories está lá toda vez que eu falo potencial, aí trava. Agora, potencializador de engrenagens. O que faz uma pessoa que tem essa nomenclatura ou que é aclamado pelo povo como isso? Porque foi isso que aconteceu, né? Quando eu te joguei o desafio, eu falei assim, Arnaldo, vamos escolher um nome para a sua profissão, porque você é muito mais do que um gestor, é muito mais do que, enfim, do que um presidente. Hoje você é presidente, vai falar um pouquinho. E aí você falou, vou pensar. De repente veio aí a luz. Conta pra gente essa história. O que faz, como é que surgiu esse potencializador de engrenagem? Vamos lá, como surgiu, né? Eu achei muito difícil eu me definir, né? Porque também achei muito interessante que você me fez esse desafio, porque eu passava batido nessa questão de me definir. Então, numa conversa aqui, surgiu de uma outra reunião que eu estava fazendo aqui com o Elcio e a Camila, né? E pedi para eles olharem para mim e olhassem, né? Eles perguntaram para mim como que eu me sentia, né? E eu me sentia uma peça dentro dessa engrenagem, só que você já começou falando aí na live de uma coisa, né? Quando a gente se encontra e o foco não é o dinheiro, né? Porque aqui no NAIA, se eu for falar para você que é atraente para um desenvolvimento profissional, não é. Não é. A coisa é mais embaixo, igual fala, né? Então, eu acho que eu fiquei muito com essa coisa na cabeça da engrenagem, porque eu me vejo participando, eu me vejo articulando as coisas, né? E a Camila me falou de uma questão que eu tenho uma coisa que eu consigo tracionar as pessoas a fazer a mesma coisa, né? Então eu fiquei assim, eu até falei para ela, eu me senti importante agora, né? E aí conversando com o Elcio falou, não, mas é bem isso mesmo, é a sua cara, é difícil definir, porque você se envolve em tudo, você faz tudo, né? Em tudo você está envolvido, você está articulando, você vai para cima, resolve as coisas, então eu falei assim, então é engrenagem, só que aí eu consigo potencializar, né? E aí eu fiquei pensando, porque se a gente for pensar nesse tema da engrenagem, né, e nessa questão de potencializar, né, vem muita coisa na nossa mente, né, porque é difícil resumir aqui e falar toda a questão do envolvimento com o NAIA, toda a questão do que a gente articula, o quanto a gente trabalha nesse lugar, e a gente nem sabe de onde vem o amor por trabalhar nesse lugar, com toda a dificuldade de sempre, o NAIA sempre teve dificuldade. E por que a gente não larga, né? Porque quem está dentro, quem está não na carenagem, mas na engrenagem, acaba sendo tocado pela causa mesmo, né? Por isso que a gente começou a mudar o perfil de, quando a gente capta voluntários, nós não oferecemos mais vaga, a gente fala, vem aqui, conhece o projeto, depois você me fala o que você quer fazer. E tem dado certo, as pessoas vêm e voltam. Elas voltam. E também é o objetivo da websérie também, é conhecer as pessoas por trás das profissões, sabe? Porque as pessoas, para o jovem falar, você é engenheiro, você é mecânico, você gestor de ONG, eu sei lá o que for, mas aí está a profissão. O objetivo é apresentar as pessoas por trás dessa profissão. E aí quando fala profissões de futuro, tem a ver com isso. Agora, você hoje é presidente do NAIA, que é uma entidade, uma instituição social, né? Antigamente a gente chamava de ONG, né? Agora chama de... como fala agora? Agora não é ONG. Hã? OSC. OSC. Organização da Sociedade Civil. Organização da Sociedade Civil. Agora é muito incerto. E aí eu fiquei muito tocado. Eu tô trabalhando com vocês esse ano de forma, né, firme mesmo, e fiquei muito tocada quando eu descobri a tua história. Que a primeira vez que você entrou no NAIA foi há muito tempo atrás e você entrou para ser um atendido. Eu acho que essa história é muito importante, porque eu tenho que falar uma coisa lá no final, mas fala aí. A primeira vez que você entrou no NAIA, como foi?
Quando eu ainda morava, aliás, eu moro no mesmo lugar hoje, né? Mas onde eu moro era uma comunidade, uma favela. E o Naya servia um sopão aberto, né? Moradores de rua, moradores da comunidade, e foi o meu primeiro contato com o Naya. Né? Eu lembro que quando adolescente eu veio tomar sopão aqui no final de semana. Era um sopão beneficente que servia aqui aos finais de semana. E eu veio participar, né? E pouco tempo atrás que eu acabei pensando, né, e falando, nossa, esse foi o meu primeiro contato com o Naya. Que aí depois que veio a vontade de ajudar e fazer alguma coisa, eu sempre tive essa característica, né, que posso ajudar, o que eu posso ajudar. E aqui começou, né, era uma instituição totalmente diferente, era uma instituição que tinha outras características, mas que já atraiu, né, para eu fazer alguma coisa, porque eu via que fazia algo por alguém, né. Tinha alguém lá na outra ponta que era beneficiado, atendido, né, recebi alguma assistência desse projeto. E no meu caso foi esse. A primeira vez que eu vim aqui foi sopão. Final de semana eu veio tomar sopa, essa sopa que era distribuída aqui no Naya, sem noção nenhuma, né? E aí eu conto toda a caminhada. Sim. E aí você sentiu, o que você sentiu quando você foi acolhido e recebeu aquilo que era uma coisa, uma necessidade que você estava sentindo agora, né? Que você veio atraído, veio tomar sopa, aí você tomou aquela sopa quentinha, você viu aquele lugar acolhedor, o que você sentiu? Naquela época, eu vou falar a verdade para você, eu não tinha muito essa noção de que... eu não via com tanto detalhe como eu vejo hoje, quando eu vejo uma ação sendo feita, né? Eu simplesmente vinha, estava com fome, queria comer, né? A minha relação é essa, só que algumas vezes fazendo isso, acabei ficando atraído pela instituição, né? Vamos assim, a minha relação com o Naya começou não porque eu abracei alguma causa, não, eu era o abraçado, né? Eu era o abraçado, né? E o que me acabou atraindo para começar toda essa história foi quando eu comecei a ajudar de alguma forma aqui. Então, de vez em quando. Então, no sopão eu já ficava até o final, aí já ajudava a juntar as cadeiras, as mesas, a dobrar, a carregar o lixo. Começou assim, né? Porque eu sempre queria fazer alguma coisa. Tudo que eu vejo alguém fazendo, eu quero ajudar. E aqui não foi diferente, essa foi a característica, né? Então eu comecei ficando e tal, aí comecei a ver as pessoas conversando, fui sabendo quem era quem na época, que aí foi meu primeiro contato com a presidente que me ensinou muito aqui, né? E que mais tarde viria a me dar uma oportunidade, a minha primeira oportunidade de emprego, foi meu primeiro trabalho também de carteira assinada, né? Aqui no Naya. E assim, fui ajudando, aí meu irmão virou funcionário aqui, meu irmão também ajudava, e aí eu me envolvi e falei, vou lá ajudar ele, porque é muita coisa, ele faz a manutenção sozinho, aí fui me envolvendo, aí nessa fui conhecendo as pessoas, simpatizando com as pessoas daqui, né? E aí eu trabalhava com obra, né? Nessa época eu trabalhava com meu irmão, fazia bicos, né? Já trabalhei de um montão de coisa, mas nessa época eu fazia muito bico de pedreiro e tal, né? Aí mais pra frente, que foi aí quando eu conheci a Luciana, né? Minha esposa hoje. E depois de um tempo a gente se conheceu na escola, e depois de um tempo, aí eu já tinha contatos com o Naya, né? Mas o contato mesmo foi quando eu vi que o Naya tinha uma creche e a Luciana estava grávida. Aí eu já fiquei pensando mais na frente, eu falei, nossa, eu vou precisar de um lugar assim, né? Não, aí seguiu, continuei voluntariando, continuei vindo aqui, fui vendo que o Naya foi mudando com o tempo, né? Com o tempo, o Naya foi mudando porque a demanda foi mudando, a legislação foi mudando, e eu fui acompanhando isso lá no começo. E foi interessante, porque com o tempo que eu voluntariava aqui, a dona Nídia, que era presidente na época, ela sempre me chamava para conversar. Então, para sondar como que era, né, como que era a minha vida, o que eu fazia, né? Se eu tinha alguma perspectiva, e naquela época eu vou te falar, eu não tinha planos de nada. Para mim eu só queria que a minha vida eu não queria passar necessidade, só isso. Eu tinha esse, né? Mas depois a gente vai descobrindo que a vida tem muito mais coisas, né? E aqui foi um negócio que foi abrindo, porque aí veio o convite, aí falou, pensa numa coisa, você precisa arrumar um serviço, né? Sua mulher está grávida, né? Como é que você vai fazer? Né? Você vai ficar nisso aí, às vezes você trabalha, às vezes não tem, porque assim, quando eu fazia bico, quando não tinha nada, eu vinha caçar o que fazer aqui, por exemplo, para não ficar, né? Aí eu falei, vou lá.
almoçava aqui, né? Vinha como voluntário, almoçava por aqui. E aí ajudando. Aí, numa dessas conversas, a gente almoçando, assim, na mesma mesa que a dona Nídia, presidente da época. Aí ela me falou, queria conversar comigo e me fez um convite, né? Falou assim, ó, vai ter uma vaga na recepção. Eu falei, cara, recepção? Eu atender público, né? Eu falei, eu tenho outra característica totalmente diferente, mais bruto, trabalhava com obra, fazia coisas totalmente diferentes. Para mim, a parte da recepção já seria meu primeiro desafio. Um grande desafio. Né? Lidar com o público, falar bem, falar bom dia, boa tarde, atender telefone, né? Assessorar as reuniões aí do NAIA, do pessoal dos setores, como vai ser isso? E aí veio, até que ela me chamou e fez o convite, né? Na época. E foi... No começo foi desafiador, porque eu comecei, eu tinha facilidade, né, de pegar as coisas. Então, fui pegando, já sabia um pouquinho mexer no computador, fazer as coisas, falar. A filha dela, a Luciana, também me deu muitas dicas, me ensinou muita coisa aqui no NAIA. Eu ficava depois do horário para aprender, porque o pessoal também aqui já era um pessoal engajado, ficava... Então, hoje eu vou pensando e eu vou lembrando cada detalhe, né, que foi compondo esse aprendizado aqui no NAIA. E foi bem interessante, porque aí da recepção, com pouco tempo, me fizeram um convite para trabalhar na administração do NAIA, para subir aqui para a administração. E aí eu achei aquilo meio fora, né? Eu falei, não, mas eu conheci o NAIA tinha uma característica assim meio segregado os setores, né? Tinha um perfil de pessoal que trabalhava na administração, tinha um perfil que trabalhava no operacional, o perfil dos educadores, né, e as outras funções. E aí eu ficava pensando, né? Eu falei, será que vai dar certo isso aí? Né? Mas veio a oportunidade, eu nunca corri, sempre fui para cima, né? E veio, né? Comecei, lá da recepção comecei a ajudar com algumas coisinhas administrativas, e eu acho que nisso aí já estavam me testando, né? Sim. Aí então eu subi. E um barato, porque assim, quando a gente começa a montar esse quebra-cabeça, você começa a ver, foi uma época que o NAIA teve um grande problema relacional entre os setores, estavam mudando algumas coisas, né? E foi bem complicado, porque foi nessa época que eu entrei. E foi numa época em que houve a mudança da administração. Eu falei, mas eu vou subir, e quem vai me ensinar as coisas, né? Porque... Quando eu subi, foi quando a gerente administrativa foi dispensada, né? Aí a auxiliar dela ficou, mas já estava de saída também, foi conversado para que ela, pelo menos, fizesse a transição comigo. E é um barato, porque eu vou falando assim, eu vou lembrando dos detalhes. Eu fiquei alguns meses na administração sozinho, aqui do NAIA. Porque ela saiu logo em seguida, já de aviso, né? Também por várias questões, por várias mudanças, estava acontecendo, também não queria ficar no NAIA. E saiu. Né? Ela me ensinou bastante coisa também, no caso a Renata na época me ensinou muita coisa, eu agradeço demais, né? Mas foi um período muito curto, e aí vieram as mudanças no NAIA, né? E essas mudanças foi onde eu tive os primeiros desafios relacionais, assim, profissionais, porque eu comecei a ficar muito massivo, eu não tinha mais horário, né? Eu vinha para dar conta da demanda, vinha mais cedo, saía mais tarde, né? Saía às vezes 10 da noite, ficava esperando, porque a diretoria também quebrava a cabeça com muitos problemas que o NAIA passava, e eu ficava lá do lado, né? Para ajudar, até o último minuto, para ajudar a puxar. Aí você começou a enxergar a instituição e os projetos sociais a partir do outro lado, né? Sim, ia dar mais valor. Fala aí. Ia dar mais valor. Dá mais valor? Conta aí, o que mudou na sua percepção? Você viu quanto dá trabalho? O que acontece? Quando a gente vê um trabalho sendo desenvolvido numa instituição como a nossa aqui, a gente pensa muito na questão emocional, porque é um trabalho que emociona todos, né? Mas quando você vê toda a carga que tem para realizar essas coisas, né? Então, relacionamento é tudo, né? Eu até estava comentando com o pessoal aqui que é engraçado, o NAIA tem um histórico de alguns problemas entre as administrações, nas transições das administrações, né? Graças a Deus, nos últimos anos não teve. Só que mesmo assim, como eu tenho uma relação muito boa, estava até comentando com a Camila, com o Elsa essa semana, e eu tenho um relacionamento bom com todas as gerações das administrações do NAIA,
né? E ainda vou fazer alguma coisa com isso. Mas isso fica para depois. A gente ainda vai desenvolver alguma coisa. Mas aí eu vi que para sustentar um trabalho assim, envolve muitas questões, né? Tem a questão que você tem que levar em consideração a questão profissional, claro. Não dá para desprezar aprendizado, formação das pessoas. Mas aqui também foi ensinado que não adiantava ser, eu vou dar um exemplo aqui, não adiantava ser um auditor formado não sei onde. Pessoas com grandes formações passaram pelo NAI e não deram certo, né? Por quê? Porque tem que ter um ajuste nos relacionamentos. Porque o que sustenta as atividades depois, você mostrar uma atividade pronta, é muito bacana. Mas como foi construído, é muito relacionamento, né? E não é um relacionamento político, né? Pode até ter alguma questão política no meio, sim, né? De você saber intermediar, saber lidar, ceder, né? Saber impor algumas coisas. Mas é muito mais da sensibilidade e de você entender o lado do outro. Aí né? você está falando já uma coisa... Aí você já está falando uma coisa muito importante, Arnaldo, que eu acho que é importante a gente colocar aqui agora. Já na organização social, como projetos ou nas empresas, ou em qualquer lugar, somente o conhecimento técnico ou o conhecimento acadêmico não sustenta. Não. Precisa ter essa inteligência relacional, essa inteligência emocional, esse autoconhecimento, porque você, como um potencializador de engrenagens, porque para potencializar engrenagens, se pessoas são engrenagens, então, se não tiver essa parte de relacionamento muito clara, muito estruturada, muito transparente, por mais que o plano seja perfeito, escrito pelos melhores especialistas, não roda, né? Porque eu acho que uma das coisas mais difíceis hoje é você pegar um plano do papel e fazer ele funcionar na prática. Quando você fala sobre engrenagens, uma pessoa que sabe potencializar engrenagens, eu acho que você está falando disso, uma pessoa que consegue pegar um projeto que está no papel, ou que está na ideia, e fazer ele funcionar ao vivo e a cores com pessoas. Isso que você está falando, né, que é a engrenagem. E esse conhecimento, essa inteligência, a gente não aprende na escola, né? Com certeza. Isso foi uma construção de vida mesmo, né? Porque eu vi que aqui no NAIA, coisas que eu aprendi na favela serviram. Opa! Coisas que eu aprendi vendo tanta violência, serviram, né? Porque o que acontece, se tem uma coisa que você tem que entender é a dor do atendido, da pessoa que está sendo beneficiada, está sendo alcançada por um trabalho como o do NAIA, né? E isso é importante. Claro, é como eu falei, né? Eu acho que o que me define mesmo é como engrenagem porque eu gosto de olhar para dentro mesmo, a engrenagem é externa, né? Por isso que eu falo, eu me defino como engrenagem, não como carenagem. A carenagem é externa, né? E é interessante porque, assim, eu vejo histórias de vida aqui, né? Eu vejo, eu vou dar um exemplo, eu vi aqui que tem online aqui, caras aqui que têm histórias também sensacionais que foram atendidos do NAIA. São meus amigos de infância, né? Tem o caso do William aí que tá acompanhando, que eu sei da história dele também, um batalhador, um guerreiro, e assim, isso me faz, né? E todos, assim, todos têm sua parcela de inspiração para cada um de nós aqui que estamos à frente. Isso nos faz pensar numa tomada de decisão, né? Isso nos faz pensar que se nós abraçamos uma causa e eu aceitei estar à frente de uma instituição como o NAIA, eu sei que nem tudo serão flores, né? Isso vai exigir muita coisa, né? Isso vai exigir muito ajuste nosso, né? Eu entendo que nada é por acaso, eu entendo também que num período tão complicado agora, o NAIA está sendo uma grande escola para nós. Nós não estamos aqui só para entregar. O NAIA em si, quando ele funciona, quando o NAIA é isso, quando ele funciona, ele ensina todo mundo, né? Porque nós vemos que assim, não tem como eu decidir só. Não tem como, o meu alcance sozinho é totalmente limitado e o NAIA precisa agora estar com suas bases firmes, né? Qual é a base do NAIA? Empenho, dedicação, honestidade, transparência e força, né? Força. E é isso que a gente hoje está mais buscando.
a força, mas assim, não é aquela força que você coloca somente energia que te desgasta. Não, é aquela força boa, né? A força que você junta inspiração, que você junta o que você falou, a inteligência relacional que nós vamos conquistando. E aí você vê que cada pessoa que vem aqui no Naya e de alguma forma conecta nesse momento tão difícil, nos dá esperança, mesmo com as contas apertadas como estão, mesmo com a estrutura, né, precisando de muitos reparos, de muito ajuste. A gente sabe que, tipo assim, não... Como eu falei com o meu pessoal aqui, né, essa semana, e repito, nós mostramos serviço, não está apertado mesmo, mas primeiro nós mostramos serviço para agora mostrar para o pessoal que nós precisamos dar continuidade. Nós não pedimos recursos para falar assim, me dá recurso que eu vou fazer alguma coisa. Não, nós fizemos primeiro e agora nós queremos manter. Né? Por isso está rolando campanha, por isso que nós estamos com esforços, nós estamos usando de criatividade, por isso que nós estamos enredando novos voluntários, né? Por isso que estamos desenvolvendo junto contigo toda essa reestruturação que é necessária nesse momento. Acho que tudo está no tempo certo, está acontecendo, né? E voltando aí a minha trajetória com o Naya, eu trabalhei trabalhei como funcionário de 2006 ao final de 2008, saí, né? Fui fazer faculdade, fui trabalhar em outras áreas, né? Fui buscar mais experiência. E o Naya, nesse período, eu sempre acompanhei o Naya, eu nunca desconectei do Naya. E eu acompanhava que o Naya passou por várias mudanças, né? Mudanças boas, mudanças bruscas e complicadas, passou por grandes dificuldades. E numa dessa aí foram me buscar onde eu trabalhava, né? Eu trabalhava num serviço muito confortável, né? Numa escola Waldorf, uma escola particular, com toda a estrutura, né? Peguei fácil lá o macete de trabalhar, me dei muito bem com os donos, com o pessoal lá, com a equipe, né? Sensacional lá o lugar. E aí o Naya foi me convidar lá. E eu sabia que o Naya estava acontecendo, né? Nessa época, falar que tinha uns probleminhas, eu sabia que esses probleminhas não eram só probleminhas, né? Eram problemas complicadíssimos. Mas eu estou citando isso porque é interessante, né? Talvez isso tenha me atraído para cá, Tim. Por quê? Porque eu sabia que o problema era difícil, né? Não é que eu gosto de arrumar para a cabeça, não. Mas eu falei, eu entendo o que está acontecendo lá. Porque quando eu saí num momento não tão bacana, e eu meio que previa que do jeito que estava conduzindo ia dar nisso. Então, tanto que quando me fizeram um convite, eu não relutei muito, né? Claro que eu fui conversar em casa, a Luciana ficou bem assim, você sabe como é que tá lá? Falei, sei. E por que você aceitou? Vai assim, por que você aceitou? Porque você já estava ali num outro trabalho, estava já tranquilo, já estava estabilizado, e aí largar aquela segurança para assumir o Naya, para vir para o Naya, para trabalhar, sabendo que estava muito embolado o negócio, que não tinha garantias, né? Que você estava ali no lugar mais tranquilo, não tinha garantias. O que te motivou a fazer essa transição? Vou tentar resumir o que me motivou, porque assim, eu sempre tive com o Naya, além do carinho que eu tenho sempre, eu gosto demais do Naya, eu sempre tive um sentimento de pertencimento, né? A essa história. Então, tudo que aconteceu eu fui levando em consideração. Então, quando eu comecei a pesar na balança, pesou muita coisa. Né? Não foi só uma questão, porque profissionalmente não é atraente. Aqui não tem para onde você subir mais em cargos, como eu falo, quem tiver com esse pensamento não trabalha no Naya, não permanece. É como você falou, né? Quando a gente vai ajustar as coisas e vai transformar, a gente vai implantar, a gente vai desenvolver, as coisas são passadas no fogo, né? Digamos que aqui no Naya o fogo nunca apaga. É lugar de transformação. Ele aumenta e diminui, mas ele está sempre ali, né? E eu sabia, eu me adaptei rápido, eu cheguei aqui, mais um momento, olha para você ver, eu entrei do mesmo jeito que é uma situação parecida com a outra quando eu subi para a administração, que não houve transição, que não houve, sabe? Mas veio a convite, né, da Sandra, presidente na época, pessoal aqui,
E eu veio mesmo assim. Eu fui muito questionado por muitas pessoas. Eu falei, meu, você é louco. Eu falei, sou. Vamos lá, porque eu entendo o que está acontecendo. E era justamente, não era uma solução superficial, era nos ajustes internos do NAIA que precisava. Então, o que pesou muito? Eu tenho uma questão assim de relacionamento muito boa com todos. Pessoas que não se relacionam bem, não se relacionaram bem aqui no NAIA. Historicamente, eu me relaciono bem com um e com o outro. Não tenho esse problema. E isso faz muita diferença, porque todo mundo pode somar. Né? Não é uma questão de ser bom ou ruim. Não é isso. Né? A gente não está aqui nem para julgar um mérito desse tipo. Né? Mas você precisa ter propósito. Então, né? Você ter propósito e você ser confiável. Porque as relações, elas só se consolidam por meio de confiança. Então, uma pessoa pode ficar ali ausente tantos anos, 4, 5 anos, como você ficou fora, e quando você retorna, qual é a sua moeda? Você tinha a confiança. A confiança que as pessoas sempre tiveram em você, para você costurar esse novo modelo e fazer as engrenagens rolarem. Então, assim, um potencializador de engrenagens, ele precisa ter esta característica, ser uma pessoa confiável. Isso não é uma coisa que a gente compra, confiança, né? É uma coisa que é construída e é todos os dias nos pequenos atos. Isso é muito importante os jovens compreenderem. Que, eu quero me tornar um grande líder. Eu falo, ótimo. Primeiro líder, você precisa ser de si mesmo. Você é confiável? Eu posso confiar em você? Ele não te ama, você pode confiar. Tua mãe pode? Teu irmão pode? Porque todas as pessoas precisam confiar em você. Se você fala, vou entregar tal dia, vou chegar tal horário, estarei lá. Você precisa cumprir para que as pessoas confiem em você. Então, pequenas atitudes, né? E aí fica muito claro. Numa situação de caos, uma pessoa que consegue resolver e consegue transformar, é porque ela é uma pessoa que é confiável, porque as pessoas falam, não estava dando certo, mas se agora é com você, então agora eu vou fazer, agora eu vou tentar. Você não ouvia isso? Me fala. Sim. Encarei muitos momentos assim que fez diferença mesmo, aquela coisa que você até vem, né, aquela vontade de você falar assim, não vai dar certo, mas você fala, não, mas eu vou insistir, né? E estamos aqui. Né? É como você falou, nós resolvemos grandes coisas aqui com pequenos detalhes. Né? E foram detalhes, foram coisas sem custo material, né? Foram coisas assim que demandou considerar algumas coisas, claro, porque assim, é difícil a gente passar aqui tanta coisa que aconteceu, mas que coisas muito importantes, né, coisas muito significativas na história do NAIA aqui, que a gente participou de muita coisa, aconteceram por ajuste de você sentar, você ver direito a situação e você não desistir. Por mais que demandasse horas, né? Eu sei que cada vez que eu passei do horário aqui, fez diferença. Cada vez que eu literalmente levei trabalho para casa, fez diferença. Né? Porque o que acontece? Se o NAIA hoje é uma instituição estruturada, é porque ela é. Né? Se você pegar o NAIA é uma instituição de uma história muito forte. Né? Se você pega o que o NAIA passou, se você pega tudo que o NAIA já desenvolveu, a gente tem essa vontade de ainda transformar em números para que as pessoas vejam. Nós estamos começando isso com as campanhas que nós estamos fazendo, para demonstrar, porque nem tudo é essa coisa que a gente expõe numa imagem, num post. Tem muito mais coisas envolvidas aqui, né? Que ajudaram a construir, que deram essa base, esse sustento para que o NAIA seja uma instituição forte. Ela ainda não tem a expressão, ela tem muito potencial ainda cru para lapidar, para demonstrar. Só que o que vai proporcionar isso, né? Uma grande união, né? Da qual eu quero continuar como engrenagem. Né? Da qual eu quero continuar como engrenagem, porque para que as pessoas possam me ajudar, né? Porque a gente até já conversou sobre isso, uma coisa muito importante e que o NAIA está vivendo agora é uma coisa chamada descentralização, né? Que aconteceu na história do NAIA, mas não é por maldade, não é por posse, não é isso, né? Eu aprendi com todas as pessoas. A última gestão me ensinou o que é resistência, me ensinou o que é resiliência, né?
porque nós tivemos duas gestoras que eu me orgulho de falar que, por mais que passaram por dificuldades aqui, não passaram por dificuldades só do NAIA, passaram por grandes dificuldades pessoais. Não largaram o osso, porque nós não tínhamos esse poder de sustentar como funcionários. Hoje nós temos essa autonomia e nos foi passado esse bastão por elas, como você falou, por confiança. Mas pessoas que levaram aí 2 gestões nas costas, bem dizer, né? Sem conseguir muito suporte, né? E esse suporte, graças a Deus, hoje eu tenho, né? Estamos desenvolvendo para que ele seja potencializado, né? Porque engrenagem é uma definição bem bacana, porque se faltar uma, ao outro lado não funciona, né? O fim, o movimento, se tirar uma, não funciona, né? Então, o que acontece? Eu sou uma engrenagem, mas engrenagem é peça, né? Não é o todo. O todo é formado por cada um de nós. Então, hoje, Tchê, você também que é uma engrenagem importante aí nesse meio, tem nos ajustado, lubrificado algumas engrenagens aí que precisa, né? Nos ensinado a importância de cada uma, assim como temos aqui o Elcio e toda a equipe, né? Camila e o pessoal que tem ajudado demais, né? E essa descentralização não é só uma questão de gestão, né? É uma questão mesmo de propósito, né? De mostrar que todos podem somar com isso aqui, né? E não é só... Pode falar. É o futuro da gestão, gente. Já que a gente está falando de profissões de futuro e novos modelos, o novo modelo de gestão ele não é centralizado. Só um que manda, só um que sabe, o resto só obedece. Porque isso é um desperdício. Todos nós somos inteligentes, todos nós temos conhecimento, todos nós temos informações, todos nós temos ideias. Então, e se a gente juntasse todas as cabeças para poder ampliar mais a visão e trazer mais possibilidades, né? Isso é possível? Só que precisa descentralizar a gestão. Então, isso parte por um princípio que as pessoas precisam ser treinadas, precisam ser capacitadas, e precisa ser geral. Não pode ser um ou outro, não, só a diretoria vai ser treinada, ou só os gerentes vão ser treinados. E não, vamos treinar todo mundo junto, sabe? Todo mundo junto, misturado, para poder saber o que está acontecendo, se capacitar e trazer as informações. Então, essa descentralização, a gestão descentralizada, ela parte do princípio de educação para todos, todas as pessoas. E tem uma característica muito importante que eu acho que é ouvir. Uma das principais diferenças que eu tenho, eu trabalho nas duas, né? Eu trabalho em empresa e trabalho também em organizações sociais. E o que eu sinto mais falta nas empresas é lugar de escuta. As empresas não têm lugar de escuta. Então, geralmente eles fazem um questionário, a gente já fez uma pesquisa para saber o clima da empresa. Na ONG não tem, na organização social não tem. Na organização social a gente senta em roda e cada um fala aquilo que está pensando, aquilo que está sentindo. E é uma prática dentro das organizações sociais, eu acho muito bonita isso, a escuta ativa. Vamos escutar a todos. Escutar os alunos, escutar os educadores, escutar os funcionários, né? Poder ter esse momento da escuta faz parte dessa gestão horizontal, né? Então, algumas organizações falam qual vai ser a do futuro. Do futuro vai ser todos juntos, todos se sentindo engrenagem, sendo autorresponsáveis, e ele parte necessariamente por essa parte aí de capacitar todas as pessoas, porque você tem que reconhecer o valor de todas as pessoas, né? Não é que uma é mais importante do que a outra. Todas as pessoas são importantes. Você sentiu isso na pele, né? Com certeza, né? E é como eu falo, assim, foi uma construção, uma grande construção, né? O resultado da gente estar à frente do NAIA hoje, tanto que me surpreendeu, é uma coisa que eu não queria, né? Mas depois eu entendi o que pesou na minha decisão de aceitar. É falar, por que está sendo oferecido para mim, né? Eu não fiquei olhando como uma bomba, né? Você viu como um presente? Oi? Você viu como um presente? Se você for pensar... Uma grande oportunidade. Não é que aqui agora eu vou poder pôr os meus planos em prática. Não é isso. Porque essa autonomia que me foi dada, né? Ela vem com grande responsabilidade, sim, né? Mas a autonomia que me foi dada... ela veio para mim não como peso, né? Não como peso, porque simplesmente eu poderia falar não, né?
Só que depois eu fiquei preocupado com o Naya. Eu falei assim, mas se não é a gente que sabe, que entende, se foi provado que o meu retorno, que fez diferença, é eu entender o Naya, né? Como que eu vou soltar, né? Como que eu vou soltar essa oportunidade e deixar que o vento levasse de qualquer forma? Olha só um ano tão complicado que a gente está vivendo. Se alguém que não tem essa afinidade com o Naya ia sofrer muito. Sim, porque na verdade a gente não pode, a gente não tem clientes, a gente tem fãs, pessoas que estão ali por amor. Um fã é isso, eu estou aqui por amor, né? Eu não estou aqui só por isso ou aquilo que eu estou ganhando, que isso é um cliente comum, mas um fã. E é muito importante porque as empresas e as organizações só vão sobreviver daqui para frente se elas conseguirem construir isso que o Arnaldo falou agora. Não é atendido, a gente tem fãs, a gente tem pessoas que estão aqui com a gente com o mesmo propósito. Todos nós entendemos, né? E valorizamos as mesmas coisas, por isso nós estamos juntos. E isso que vai fazer a coisa funcionar. Não é aquela história de tomar lá da cá. Porque uma organização, quando tem esse propósito... eu vou fazer um exercício para vocês agora. Se vocês trabalham numa empresa e eles falam assim, olha, a partir de hoje não tem mais salário, não tenho mais como pagar, infelizmente eu tô dispensando todo mundo. Todo mundo saía da sala. No NAI ou em organizações sociais, se a gente fala a mesma coisa, as pessoas continuam na sala. Elas falam, e aí, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai resolver esse problema? É verdade ou não é, Arnaldo? Com certeza, assim mesmo, né? E eu, assim, eu me sinto muito privilegiado de estar à frente, né? Tanto que, assim, a responsabilidade que nós temos aqui, que é grande, ela não vem para nós como peso, né? A gente vê como um grande privilégio, né? De poder estar na nossa mão esse, vamos dizer assim, um poder de decisão sobre as coisas, né? Se as coisas apontam para nós, o que acende, né? A questão da confiança, né? E como tem sido feito aqui, nós temos aberto o jogo aos funcionários, nós tivemos esse feedback de funcionários, falando assim, nossa, mas agora nós entendemos de um jeito diferente a coisa. Agora nós vemos, então, e não é nenhum, como posso dizer assim, não vou falar que é um bicho de sete cabeças, não é nenhuma coisa muito complicada, né? Porque o que acontece, o Naya, eu acho que tem que ser assim, que as pessoas venham para cá e falem assim, eu posso contribuir de alguma forma, eu posso, né, e essa contribuição não é essa contribuição de falar assim, eu vou bancar alguma coisa, não, eu posso trazer alguma coisa, e como você falou, nós estamos muito com essa característica, ouvimos todos, aceitamos todos, né, porque se eu olhar para a minha história, né, quem era eu para me oferecerem um cargo na época? Eu era um menino da favela, que começou a construir uma família, começou, como fala, a construir a casa pelo teto, né? Arrumei filho e depois fui ver o que dava para fazer da vida. Não era, Thaís. Se a gente for pegar hoje, né? Vamos colocar isso, eu jogaria contra no meu currículo pessoal, né? O que eu tinha como perspectiva? Queria estudar na época? Não. Queria fazer faculdade? Para quê? Não queria, né? Por isso que assim, o Naya não... E olha só, aí eu fico pensando que talvez eu tenha sido um dos primeiros jovens encaminhados para o mercado de trabalho do Naya. Né? Porque é verdade. O Naya me deu a primeira oportunidade. Minha primeira carteira assinada foi aqui. A gente até brincava, eu era o recepcionista do Naya. Era um histórico, que só tinha as recepcionistas. Então, assim começou a história, né? E aí o olhar profissional, porque a gente às vezes quebra um pouco isso. A gente só olha a instituição como a parte profissional, a parte empresarial, a parte de gestão. Não, ela não é só isso. Aí a gente vê a parte do atendimento, do acolhimento, também não é só isso, né? E eu, hoje, aqui com a equipe sentado na cadeira da gestão, a gente tem que ver os dois lados. Não adianta eu querer falar assim, não, mas o Naya tem que pensar nas contas. Se pensar só nas contas, não vai dar certo. Eu posso até quitar as contas, mas perde a essência de todo o trabalho. Não, né? dá para fazer só uma coisa. E uma das e o Naya também me impressionou muito, porque eu ando em muitas organizações, como estrategista social, eu dou consultoria, e esses últimos tempos tenho atuado em muitas organizações. Mas você sabe que uma organização está cumprindo com a sua finalidade quando você chega numa organização em que o presidente
o presidente foi atendido, quer dizer, ele era um dos atendidos da organização e o contato com esta organização e os projetos provocaram nele uma transformação que permitiu que hoje ele seja o presidente. Isso que é realmente sustentabilidade. E a gente fala que em organização social o nosso objetivo é não existir mais, né? Não ser mais necessária. Não ser mais necessária, né? Porque a gente quer atender uma necessidade. E você já cresce, se desenvolve e hoje é um multiplicador disso, ele é um gestor disso, né? Então, é muito importante a gente conseguir enxergar isso dentro do projeto e perceber, uau, então a organização realmente está cumprindo com a finalidade dela, com a função dela, porque ela está permitindo que aquela pessoa, assim como uma empresa, quando tem organizações como o próprio Bradesco mesmo, que eu também tenho alguns trabalhos com eles, você olha os presidentes, começou como office boy, você entendeu? E chegou lá, e hoje eu tenho projetos lá, em que os gestores são todos atendidos da fundação. Então, assim, ele está cuidando e educando, criando os próprios líderes. Eu acho que isso é sustentabilidade, né? Eu acho que isso é uma coisa. E eu queria que você me falasse um pouquinho sobre os jovens. Esses projetos agora com o jovem aprendiz e esses novos desafios que a gente tem agora. Como é que você está enxergando? Você que é fruto, né? O primeiro jovem. Como é que você vê isso? Eu vejo assim, Tieme, não tem como nós acharmos que o NAIA é um portal que vai pegar e transformar como mágica a vida desses jovens, né? Não é, né? Nós somos bem realistas com essa questão. Só que os jovens têm que levar em consideração uma palavra que você sabe que é a palavra que eu mais gosto desde a nossa primeira conversa. Uma palavra chamada oportunidade. A oportunidade que eles estão tendo agora de crescimento pessoal, a oportunidade que eles estão tendo agora de visualizar essa mudança de mundo que eles vivem, mudança de conceito, mudança de perfil. Essa série que você vê agora veio num momento muito oportuno, né? Que fala que está dando nomes novos pode ser que, vamos dizer assim, não vai entrar esses conceitos na CLT lá, como um CBO, um código de uma função com esse nome. Mas isso são conceitos que você pode abraçar dessas 50 aí, 10, né? 5, 10 conceitos desses que formam a sua característica profissional, porque isso vai ser exigido. Eu sempre tive essa visão, o nosso maior desafio não é a pandemia, é o pós-pandemia, né? Porque muita coisa vai ser transformada e que os jovens possam ver como uma grande oportunidade. O que como você deu 2 exemplos aí, né? A minha característica aqui no NAIA, né? Que os jovens possam olhar isso. A minha característica aqui no NAIA, como eu passei de atendido a presidente, se você for ver o desenvolvimento aqui para sentar na cadeira do sopão e sentar na cadeira da presidência, o caminho leva muitas outras coisas em considerações e não só a formação, que na empresa tradicional do comércio, da indústria, por formação, você pode ir galgando, né? Aqui, o desenvolvimento, e aí é por isso que eles têm que ver a oportunidade de desenvolver uma coisa que hoje do jovem como posso dizer assim, ele é exigido sem ser estimulado no jovem, que é a questão relacional, né? Como às vezes eu pego o celular e dou o exemplo, que às vezes eles são muito bons aqui, mas não são tão aqui. E aqui no NAIA é dada essa oportunidade, é estimulado. O método que, principalmente agora com você nos ajudando a desenvolver, está estimulando essa questão do olho no olho, da confiança, né? Que eles possam enxergar que o que o mundo vai precisar, e não só profissional, né, time? Porque a gente sempre teve essa visão da importância do desenvolvimento pessoal deles. Porque não adianta eles terem certificados, né? Não adianta eles terem certificados, porque o que acontece? No primeiro conflito, o certificado não vai dar as respostas que ele precisa, né? O certificado por si só, né? Não estou falando que o certificado não seja importante, mas se eles estão tendo agora essa oportunidade de uma formação que traz provocações, que traz um novo olhar, né? É para que eles possam buscar dentro deles mesmos recursos, porque como você falou no meio da nossa conversa, né? Nós aqui levamos em consideração que todos nós temos recursos que podem somar no todo.
Assim são eles não estão aqui só para receber, eles estão para trocar aqui com a gente, né? Que nós temos outros exemplos aqui, né? Meu braço aqui, a Amanda, foi aprendiz. A Elisa, que é hoje coordenadora, para você ver como isso dá certo e como isso tem grande importância. Já é uma outra geração depois de mim, que já está vindo. E já está Já está vindo trabalhando. aí. É como a gente às vezes brinca, já está dando farol alto aqui que está chegando. É uma nova geração. É uma geração que com certeza o mercado de trabalho vai estar com o olho neles, né? Vai estar com o olho neles. E os jovens têm que ter essa perspectiva. Essa coisa de falar assim, eu vou me formar, que eu quero entrar em tal empresa, ganhar meu salarinho e ficar de boa. Não é esse profissional que vamos buscar. Você pode até conseguir, mas isso vai ter um prazo de validade muito mais curto, né? Com certeza. Porque o que acontece? A sua vida não vai se definir só no seu emprego, né? Mas com certeza em muitos outros horizontes relacionais, nas profissões do futuro, nos perfis, nas capacidades, né, nas capacitações que você vai ter que mostrar no futuro, que não vem através do ensino tradicional, seja pedagógico, né, da pedagogia, da andragogia, que a gente usa mais aqui, que é essa troca mais de todos, né, trocando com todo mundo, né? Mas é que cada um pode ter pôr o seu diferencial na sua formação, né? Ter personalidade, né? Isso vai contar muito para a vida, porque assim, aqui nós estamos falando da minha relação com o Naya, mas essa é uma característica que tem me ajudado em várias áreas da minha vida, né? E aí vai, como pai, como marido, né? Como amigo. Porque a gente né? se desenvolve como pessoa, né? Sim, então eu sempre falo para os jovens assim, é uma alegria muito grande vocês participarem de um projeto educacional dentro de uma organização social, que pode ser o NAI ou pode ser outro, mas vocês precisam se envolver dentro, porque quando vocês se desenvolvem, vocês vão desenvolver habilidades e percepções que não daria para fazer só na escola, ou só, né? Num curso técnico pago, que só ali poderia, mas precisa ter envolvimento, conhecer as pessoas, conviver, isso as organizações permitem, né? A gente tem o acesso, tem os voluntários, então essa coisa só vai crescendo cada vez mais, e outra coisa que eu acho importante nessa fase que a gente está fazendo é ensinar o jovem a usar o digital. As lives, eu tinha aulas presenciais, agora eu tenho aulas todos os dias, ao vivo, pelo Instagram. Ele não precisa nem sair da casa dele e ele já tem a aula aqui, né? E aí eu ensino eles como é que vocês vão tirar a partir das lives, aí eles comentam no YouTube depois, e fazem no Instagram deles os posts. Então a gente vai interagindo de forma digital e eu consigo atender um número muito maior de jovens pelo digital. Então eu economizo recursos. Então, tem várias coisas que a gente está descobrindo a partir dessa necessidade, né, do isolamento, que na verdade está ampliando mais o nosso acesso e ampliando mais a atuação. Eis-nos aqui, nesse processo, né? Eu nunca fui muito bom, tá aí a minha primeira live. Estamos aqui numa tarde de estreia, né? E eu estou também me adaptando, né? A questão profissional, a questão, né, de comunicação, até a questão da fé, né? A igreja que eu frequento, nós trabalhamos em células e as nossas células agora são assim, né? Para você ver claro que para o jovem é um desafio maior, porque ele já tem toda essa carga digital na vida dele, só que o uso não está trazendo os benefícios que poderiam. E é nesse lugar que nós estamos agindo, que para nós é uma descoberta, para eles é uma conversão, né? Uma adaptação, né? Do jeito que eles utilizam. Porque para eles é mais fácil. Essa linguagem eletrônica, essa linguagem digital para eles é mais fácil. Agora, se eles conseguirem fazer o bom uso, né? O que vai acontecer? Potencializar. Né? O alcance, a capacidade de aprendizado, a capacidade de troca, de desenvolvimento, né? E eles já têm essa ferramenta a favor deles, porque eles são de uma geração muito mais atrelada ao digital,
né? Não que vai, isso não vai fazer perder. O que eles podem fazer é utilizarem tudo o profissional, o aprendizado, né, o pedagógico, eles podem concentrar no digital e eles não vão perder a questão do relacional próximo, presencial, né? E eu acho que se eles se organizarem na vida, aí eles vão conseguir fazer o bom uso das duas partes, né? Tanto do digital como do presencial. E é isso que está sendo oferecido hoje, uma grande oportunidade, né, de mudança, de trazer para eles o quê? O diferencial. O lugar onde eles sonham ocupar hoje, a pergunta que vem na cabeça do recrutador, seja presencial, online, qual que for, é por que você e não o outro? Né? Porque você e não é outro. Nosso tempo já está acabando, Arnaldo, quero agradecer. Você trouxe informações tão importantes de um relato verdadeiro, real, trazendo um cenário, né, que algumas pessoas conhecem, outras desconhecem. E eu acho que as pessoas também conheciam você, mas não conheciam a tua história, e isso foi uma coisa importante. Eu acho que você falou de muito importante, falar assim, eu usei muito o que eu aprendi na favela, quer dizer assim, esse conhecimento que a gente tem do dia a dia, ele vai ser muito útil, né? Não é só para ficar, ai, que coisa ruim, não, vamos enxergar e aprender, porque esse conhecimento vai ser útil em outros lugares, é o que eu sempre falo. Segundo, sobre a gestão descentralizada, que agora é a grande tendência, a questão da confiança, porque só com a confiança que a gente vai conseguir sustentar as relações, e essa inteligência relacional vai ser fundamental. Então a gente tem aí o Arnaldo como um grande exemplo. E a questão do propósito, que pode ser uma empresa, pode ser um projeto, pode ser uma ONG, mas daqui para frente só vai sobreviver pessoas que se reúnem pelo mesmo propósito. É uma coisa que faz sentido para elas. E no nosso caso, é a educação, né? Palavras finais para você, mas quero te agradecer e dizer que esta live vai estar no YouTube, que você pode conferir lá, comentar. Já falei para os alunos que é tarefa obrigatória todo mundo comentar aí sobre as suas percepções desse papo aí com o potencializador de engrenagens, Arnaldo Augusto. Eu espero por vocês amanhã, às 2h para mais um encontro, e vai ser muito bom, hein, gente? Tchau, tchau. Arnaldo, obrigada, hein? Eu que agradeço muito. Obrigado a cada um presente. Depois vou responder cada um. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Tchau, tchau. Beijinho. Tchau, tchau.